Olá, começa a partir de agora o Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Muito obrigada a você que nos acompanha pelo canal 4 da NET e em 61.4 em TV aberta e sinal digital para toda a região. Hoje vamos falar sobre o Núcleo de Mediação Comunitária da Polícia Militar de Rio Preto e também sobre a mulher na polícia. Para isso, a minha convidada é a Sargento Valquíria Faganelli Salmeron. Sargento, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada eu pelo convite. Esse ambiente da polícia, né, historicamente tão masculino, e hoje a gente já vê um número maior de mulheres fazendo história, crescendo, ocupando posições de decisão. Vamos falar um pouco, iniciar com esse assunto. Primeiramente pela sua trajetória. Há mais de 20 anos na polícia, é isso? Isso, 21 anos e meio. Começou lá, perto da capital, em Guarulhos, e depois veio para São José do Rio Preto. Exatamente. Como é que foi o seu ingresso na polícia, ainda muito jovem? Eu tinha 25 anos quando eu ingressei, 25 né? anos. Geralmente quando entra 19, 20 as mulheres, né? Eu entrei um pouquinho depois. Foi no ano de 96, né? Eu tinha uma paixão pela Polícia Militar porque meu marido já era policial, né? Já era casada nessa época? Já era casada nessa época. Casei com 17 anos. E já tinha filhos? Filhas, aliás, são duas, né? São duas meninas. Eu já tinha uma das meninas. Uma delas. A Samanta, ela tinha 3 anos e meio quando eu entrei na polícia. E mesmo tendo uma menina, não ficou intimidada em entrar para a corporação? Não, na época que eu mais queria. Era um sonho. Desde criança? Porque antes de entrar para a polícia, a senhora executou uma série de funções, de atividades. Isso. Começou a trabalhar bem cedo. Comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Aos 9 anos com o quê? Eu trabalhava em casa de família, né? Trabalhava tomando conta de criança, uma criança tomando conta da outra. Mas na época era muito normal isso, né? E aí eu trabalhei em marcenaria, trabalhei em supermercado, trabalhei em lojinha de roupa, né? Trabalhei em algumas fábricas. Mas sempre pensando em ser policial? Sempre pensando em ser policial. E aí o marido incentivou ou não? No começo ele não gostou muito, né? Não achou uma boa ideia? Não achou uma boa ideia. Mas depois sim. Me incentiva até hoje, né? Até hoje. Aliás, nesse sentido, vocês têm que ser muito parceiros, porque é uma vida muito difícil, a gente sabe disso. São histórias que a maior parte das pessoas não convive, fica sabendo pelos jornais. E no caso de vocês, faz parte do dia a dia, faz parte da rotina. Faz. Nosso relacionamento melhorou bastante depois que eu entrei na polícia. Porque passou a entendê-lo melhor. Passei a entendê-lo melhor. Passei a entender que quando chega tarde, quando pega ocorrência, que fica com flagrante. Aí eu também passei a ter essa vida, né? Então um entende o outro, um ajuda o outro. Agora, como é que é a resistência de outros policiais? O machismo ainda predomina? Olha, dentro da polícia? Não tanto quanto antes. Anos atrás. Lógico que com o tempo ele vai melhorando. Mas existe sim, um pouquinho ainda existe. E como é que ele se manifesta, o machismo? Nas entrelinhas, no jeito de falar? Ou há uma resistência declarada por parte de algumas pessoas específicas? Não, declarada não. Não pode ter? É declarado, né? Assim, algumas atitudes que você vê que, né, de confiança, algumas atitudes você vê assim e fala, nossa... De achar que mulher não pode ir pra rua? Tem uns que pensam assim, né? Ainda tem, mas ao longo desses 20 anos a senhora percebeu uma melhora nesse tipo de bem comportamento? Melhor. Desde quando eu entrei na polícia, eles foram se acostumando com a gente, né? Na verdade é isso, né? Na verdade, não só a gente aprende a trabalhar, mas eles também aprendem a trabalhar com a gente. E a entender que existe eficiência, responsabilidade, Sim. comprometimento. Tudo isso não está ligado ao sexo, né? Está ligado à pessoa. Se não tem problema, homem ou mulher. Se a pessoa for eficiente, ela vai ser eficiente em qualquer lugar e sendo homem, mulher, isso aí não tem muito a ver com ser gênero, homem, né? Ou mulher. Agora, tanto tempo esperando para fazer parte, para ser uma policial. No início da carreira, era tudo o que a senhora esperava? Como é que foi o início?
da profissão? A gente tem ilusões, né? A gente tem sonhos, né? A gente sonha com aquilo e de repente não é. Isso aí, acho que em qualquer profissão, né? Lógico, encontrei muita coisa diferente, né? Muita cobrança. A gente não espera, a gente acha que é mil maravilhas, né? Todo mundo que olha fardado fala, ah, não, aquele ali, aquela profissão é ótima, né? Não, tem cobrança, sim, tem mudança de comportamento. Pensou em desistir da profissão ou não? Ah, no início? É assim, no início a gente pensa, né, quando está fazendo escola, né, a gente fala, nossa, isso aqui é pesado, né, ainda mais quando a gente fica longe dos filhos. Para a mulher é mais difícil. O homem já tem a mulher em casa, às vezes, né? E cuidando do filho, então ele não sente tanto. Mas a mulher sente. Ainda mais que minha filha era criança de colo, né? Vivia no colo. Era única. E depois ainda veio a segunda. Ainda veio a segunda. Hoje elas têm quantos anos? A mais velha tem 24 e a mais nova fez 17. E como é que foi para elas ter os pais policiais, especialmente a mãe? Orgulho. 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 Elas têm orgulho de... Ela falou assim, nossa, mãe, você trabalha pra caramba, eu gosto. Então, elas... Às vezes, na escola, nesse ano teve um trote da minha filha e ela se vestiu de policial. Não fardada, né? Sim. Mas ela foi policial no trote. Fazendo a menção. Isso. Agora, para ser policial, para lidar com todas as questões do dia a dia, a senhora precisa ser muito forte. E essa força toda... É possível ser dosada para que dentro de casa, para não levar os problemas para dentro de casa? A gente está falando do começo. No começo a gente leva muito, No começo leva. Leva, a gente mistura tudo, mas depois você vai vendo que não é bem assim. Você tem que saber separar o que é a polícia, o que é dentro de casa, o que é os problemas de casa, o que é o problema dos filhos, né? Aí você não tem que ser tão enérgico como às vezes você é na polícia, né? Quando você vai fazer os atendimentos de ocorrência, às vezes precisa de um pouco mais de energia, a gente fica um pouco bruta, né? Vamos dizer assim. E aí, aos pouquinhos vai dosando, hoje já é uma questão mais fácil de ser com a mediação comunitária, então, depois da mediação, ficou bem mais fácil. E sobre a capacitação para mediação comunitária, a gente vai falar no próximo bloco. Quero pedir licença por um minutinho a você também que nos acompanha pela TV e já faço o pedido para que você, telespectador, se inscreva também em nosso canal do YouTube. Assim você pode acompanhar toda a programação da TV Câmara, quando, como e onde quiser. A gente volta já. Já estamos de volta com a Identidade Feminina aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto e hoje a minha entrevistada é a Sargento Valquíria Faganelli Salmeron. A gente falava agora no primeiro bloco, né, Sargento, a respeito do ingresso na Polícia Militar. Hoje, a senhora atua como mediadora no Núcleo de Mediação Comunitária de São José do Rio Preto, que inclusive é um núcleo referência para outros municípios. Como é que um policial ele é designado para trabalhar com a mediação? Ele tem que ter um perfil específico, passar por algum tipo de capacitação? Como é que é? Como a gente foi o primeiro município, né? A Polícia Militar o primeiro município foi São José do Rio Preto, então no começo foi, né, mais do jeitinho, né, do policial, né? O jeito de tratar a comunidade, o jeito que aquele policial faz. E nesse caso, ser mulher ajuda?
Ajuda. 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 A gente... A ter uma visão diferente para a compreensão dos conflitos? Eu acho que sim, né? Porque você é mãe, você procura justificar algumas atitudes, né? Diferente, né, do homem. Mas tem mediadores masculinos excelentes. Aliás, todos, né, daqui são excelentes mediadores. Então, no início foi mais ou menos por perfil. Hoje, como é que funciona? Foi por perfil. Hoje, não, hoje tem todo nós temos agora uma nota de instrução que está para o estado de São Paulo inteiro. Então, verifica algumas condições do policial, comportamento, antiguidade, né? Além do perfil também, lógico, né? Então, assim, teve algumas mudanças na escolha. Já e são a quantos anos? capacitação Do também. início das atividades do núcleo para agora? São 6 anos, 7 anos? Não, é desde julho de 2013. Eu tenho 4 anos, né, à frente do núcleo de mediação da 2ª companhia. E quais são os tipos de casos que são trabalhados pelo núcleo ou no núcleo? Olha, são diversos, né? Diversas ocorrências. São ocorrências recorrentes, né? Aquela que a gente fala que toda hora estão chamando a viatura para atender determinada ocorrência. Briga de vizinho, marido e mulher, desentendimento familiar, num contexto geral, pai, filho, sogro, sogra, aquele desentendimento corriqueiro, né? Então, para não aumentar, a gente acaba entrando e fazer com que eles se entendam. Né? Porque, na verdade, o mediador, ele promove o diálogo. Né? Quem realmente resolve os problemas são aquelas pessoas que estão passando pelo conflito. E estão dispostas a resolver o problema. Tem que ter disposição. Porque se chegar lá e falar que não adianta, aí não dá, né? Ela precisa saber que ela está ali para resolver o problema dela, mas que ela também faz parte de tudo. Ela também tem que dar o braço a torcer em algumas coisas, entender, né, quando a pessoa está errada. Então, a gente vai, através de questionamentos, né, de técnicas e questionamentos que a gente aprende na capacitação, aí a gente vai conduzindo tudo isso para que se entre em um acordo. Lógico que o acordo, ele não é o mais importante. O mais importante é o diálogo, é a conversa que eles têm ali. Que é a humanização desse problema. A humanização do problema. A pessoa tem que entender que isso faz parte do ser humano, né? E ninguém sai perdendo nessas ocasiões. Não, ali para nós... encontrar um ponto de equilíbrio. A nossa cultura é do ganha-ganha. Se você perceber que a pessoa está achando que está perdendo, você chama, mas não, por que você está se sentindo assim? Você acha que não foi bom para você? Não, tá bom. Então, assim, a gente procura fazer alguns questionamentos para sentir também como que a pessoa está recebendo aquilo. E isso evita, no futuro, problemas muito maiores. Evita. Evita porque a gente vai desconstruindo o conflito, né, e construindo uma cultura de paz. Né? A conversa, o diálogo, o entendimento, fica mais fácil. Porque às vezes a pessoa ela se perde em algum momento, né? Deixa de conversar, deixa de se falar, acaba pensando que, achando que a pessoa não gosta dela, a pessoa está perseguindo, e às vezes não é nada disso. E aí depois entra um outro fator, como a bebida, ou a droga, ou alguma coisa, e aí a gente pode ter... Para participar da mediação comunitária, a pessoa tem que ser plenamente capaz. Certo. Lógico que se ela tiver alguma doença, você perceber que ela é alcoólatra, que ela toma remédio para nervosismo, toma remédio para depressão, a gente não atende. Né? A gente encaminha para setores que atendem, né? Porque eu não sou psicóloga, não sou formada em psicologia, né? Então a gente precisa de um profissional da área. Então, se a gente percebe em algum momento que a pessoa não é totalmente capaz, aí a gente encaminha. Aí une esforços. Outros profissionais. Sim, sempre. Inclusive, falando em união de esforços, vocês têm parceria com a Secretaria de Assistência Social, com a OAB de Rio Preto e outras instituições também. Temos várias parcerias. Tenho, no caso de perturbação do sossego, com a Secretaria da Fazenda, tenho com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Mulher, já teve alguns casos que eu encaminhei para lá, né? Por exemplo, quando tem medida protetiva, a gente não pode juntar, né?
tem tudo, a gente tem todo um cuidado para lidar com as situações, né? Porque a gente não pode banalizar também o nosso serviço, falar, não, vamos de qualquer jeito. Não, a gente faz o contato, o convite, na hora da ocorrência, a viatura vai lá, faz o convite, ela detecta que essa ocorrência para mediação, ela traz para a gente, aí o policial vem, olha, sargento, estou encaminhando para a senhora um problema assim, assim, assim. Então, tem tudo esse cuidado, não é, assim... Vocês não fazem o que é suposto que seja bom, é realmente um trabalho muito técnico. E aí, quando precisa da colaboração de um outro profissional que seja expert naquele atendimento, aí, como a gente já disse, vocês unem esforços, o encaminhamento é realizado sempre pensando no bem da comunidade. Esse é o objetivo principal. Eu faço o encaminhamento e eu dou uma ligadinha para as assistentes, eu falo, estou te mandando um caso assim, assim, assim. Não é só o relatório, né? Existe um contato mais próximo. Não, eu faço contato pessoal, a gente tem uma conversa boa com todos esses órgãos, né? Então, fica mais fácil. Como no começo era um pouco mais difícil, que não tinha toda essa parceria, o entendimento, mas aí 4 anos depois... Não, a gente chega, eu vou até os locais, eu falo sobre o meu trabalho, falo de que forma eu ajo, né? Aí fica mais fácil, depois ela já conhece, conselho tutelar, vara da infância, além também de ser mediadora, eu participo do eixo de justiça restaurativa da vara da infância e da juventude, né? O eixo social. E aí, quem ganha com a gente, quem ganha com tudo isso, somos nós e a comunidade. A gente ainda tem mais conversa pela frente, mas antes preciso fazer mais um intervalo, reforçando o convite para você nos acompanhar também pelas redes sociais. Porque assim, além de acompanhar a produção da equipe da TV Câmara, você fica por dentro também das notícias do Poder Legislativo em Rio Preto. O intervalo é bem rápido e a gente volta já. Como se prevenir do vírus Zika? Principalmente a mobilização, né, de todos da comunidade, né, para que a gente possa, de fato, não perder de vista, né, os cuidados que a gente tem com a água parada, né, evitar o mosquito. É uma responsabilidade muito grande, né, o mosquito trouxe aí para a gente uma realidade bastante difícil, né, uma realidade que mobilizou o Brasil inteiro, né, que trouxe consequências para as nossas crianças. Já estamos de volta e mais uma vez eu quero agradecer a presença da nossa convidada, que é a Sargento Valquíria Faganelli Salmeron, hoje contando um pouco sobre a sua trajetória, sobre as suas escolhas, como é ser policial e também sobre o núcleo de mediação comunitária. Como a gente já disse, é uma referência, foi o primeiro dentro do CPI-5. E hoje, quais são as experiências compartilhadas por profissionais de outros núcleos? Como é que Rio Preto está, Sargento? A gente já avançou bastante nessa questão? Avançou. Nós somos referência, né? Então, a maioria dos batalhões que vão implantar a mediação comunitária vem nos visitar. Vem visitar o núcleo, como que funciona, como que começou. A gente passa tudo certinho, né? E agora também com a nota de instrução que já está para a PM inteira, fica mais fácil também. Lá está tudo explicadinho, certinho, acabou padronizando isso. Agora, aproveitando até o gancho do programa, né, que é a identidade feminina, a gente já falou um pouco sobre ser mulher, sobre a questão da dupla jornada, sobre ser mãe e conciliar a profissão. Agora, a sua gestão à frente do núcleo, a senhora convida outras mulheres, outras policiais a participar desse trabalho? A senhora acha importante trazer mais mulheres para esse tipo de função? Sim, sim. Recentemente veio trabalhar comigo a Cabo Carina. Eu trouxe para o núcleo, ela já está indo fazer o curso de mediação. Ela está apaixonada também, né, pelo tema, né, porque é um tema que deixa a gente empolgada. Ele é apaixonante. Tratar do ser humano, né? Tratar com o ser humano é muito bom. Eu trabalhei em outros, lógico que eu trabalhei em outros setores da Polícia Militar e hoje esse é bem mais tranquilo. Era sobre isso até que eu ia perguntar. Veio
de Guarulhos para São José do Rio Preto há quanto tempo aqui, já no total? Estou desde 2011. Cerca de 6 anos. 6 anos. Então, 6 21 anos de carreira na polícia, há 6 anos em São José do Rio Preto e trabalhar com a resolução de pequenos, eu não sei se eu posso usar essa expressão, pequenos conflitos, são pequenos? Trabalhar na educação, na conscientização da população, é uma missão também? Tem que ser interpretado desse jeito? Sim, é uma missão. Já trabalhei em outros, né, setores, como eu falei, trabalhei no radiopatrulhamento, trabalhei em trânsito, trabalhei em força tática. Então, assim, hoje hoje é mais voltado para o ser humano, é mais voltado para... É menos arriscado, pessoalmente falando, é menos perigoso, porque quando a gente vê um policial, né, a gente tem essa impressão de que é uma profissão muito perigosa. Nesse caso, se torna um pouco menos? Eu acho assim, é menos perigoso com relação ao radiopatrulhamento, né? Que radiopatrulhamento são 2 policiais ali e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Força tática, todo mundo acha que a força tática é mais perigosa, mas lá você tem mais homens, você tem mais armamento, você tem mais condição de trabalho nesse sentido, então você tem mais força, né? Então eu acho, apesar de todo mundo falar, nossa, a força tática é perigosa. Não, eu acho menos do que o radiopatrulhamento. Mas do reforço nada, do grupo. Isso, nada considerado, né, a mediação. Lógico, a mediação, a gente vai a campo. A gente não fica só no núcleo. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas, a gente não consegue conversar por telefone. Então, o que a gente faz? A gente faz uma visita. Então, a gente vai, sim, para lugares perigosos. É inesperável. E ainda mais quando se trata de conflitos, né? Tem gente que está vivendo conflito há 10 anos. Né? Então, já perdeu a paciência, já... Perdeu o respeito. Perdeu o respeito, fica imaginando 1000 coisas, né? Então, quando a gente chega lá, eles não aceita de pronto. Então, vai tudo, é tudo um convencimento, é um trabalho, né? É um trabalho, assim, também que, não vou falar para você que é fácil, né? Mas é mais fácil do que os outros, eu acho, né? Eu já trabalhei muitos anos nos outros. Como é que o núcleo é acionado? É a própria pessoa envolvida no conflito que liga? É um vizinho? É um parente? Nós temos várias portas de entrada para a participação da mediação. Pode ser via 190, né, que a gente acaba triando as ocorrências. Vem através das ocorrências das viaturas, que as viaturas fazem o convite, ao ir atender, faz aquela abordagem normal de atendimento de ocorrência, depois faz já a abordagem mediativa, que é o convite, também o convencimento, e por pessoas que vêm também até o núcleo, né? Eles vêm lá procurar ajuda, né? Porque todo mundo, né, bate na porta do quartel quando tá precisando, quando tem né? um probleminha para Quando tem um probleminha, aí lá no atendimento, né, a gente fala certidão de ocorrência, serviço de dia, aí lá os policiais que trabalham nos chamam no núcleo, dá uma ligadinha e falam, tem uma pessoa aqui, eu acho que é ocorrência para mediação, dá para a senhora dar uma olhadinha aqui. Agora, eu vou, a gente vem de uma cultura, sargento, onde muitas pessoas falam que no problema do vizinho a gente não pode interferir, a gente não pode se intrometer. Como é que é a visão da polícia nesse sentido? A gente deve denunciar, a gente deve chamar. Como é que vocês analisam isso? Bom, falar por mim, né? Isso. O que eu entendo? Precisa. Ajuda. Ajuda, lógico, ajuda. O vizinho precisa, sim. Prestar atenção no outro vizinho. Estar atento ao que acontece ao se a gente redor. falar em violência doméstica, muitas mulheres não denunciam por medo do marido. Então, se o vizinho detectar que aquela mulher está gritando, está chorando, está pedindo, muitas vezes ela pede socorro. O filho está chorando, né? Dá para perceber que aquele casal não está vivendo dentro da normalidade. Aí precisa denunciar. A gente tem vários locais que dá para denunciar, tanto ir no quartel, como Disque 100, o 181. Então, dá para fazer a denúncia. Ele não precisa ir lá, que ele fala assim, em briga de marido e mulher não se põe a colher. Ele não precisa ir lá, se colocar na frente do marido, do agressor, mas ele pode sim denunciar através do telefone, né? Isso também é cidadania? Sim, é cidadania, é prestar atenção no outro, né?
porque... Prestar atenção e se preocupar. E se preocupar. Fazer algo para colaborar. Sim, isso é segurança. Né? Nós temos vários programas. Tem o programa de vizinhança solidária. O vizinho, ele vai prestar atenção no que está acontecendo na casa do outro. Né? Mesmo porque ocorrem até crimes, né? Eles têm tráfico de drogas, eles alugam casas, vizinhas, né? Para cometer o crime. Então, se você não prestar atenção, daqui a pouco a sua vizinhança está toda errada. Então, assim, eu acho que é um pouco cultural esse negócio de não vou me intrometer. Não vou me intrometer, mas precisa criança que fica largada em casa sozinha, né? Precisa, sim, chamar a viatura vai, chama o conselho tutelar, porque tem muitas crianças que ficam jogadas, né? Tem algumas mães que saem e vai, falo de ocorrência que eu já atendi, sim, né? De experiência. Vai para boates e larga as crianças dormindo sozinha, né? Isso traz um risco para a criança, então precisa, sim, prestar atenção. Tudo eu acho que tem que prestar atenção. O marido tem que prestar mais atenção na mulher. A mulher tem que prestar mais atenção no marido. O pai tem que prestar mais atenção no filho. Então, acho que tudo é atenção. O vizinho também tem que prestar mais atenção no outro. No outro. E zelar. Isso, zelar. Mas eu falo falando em segurança. Então, é com essa mensagem que a gente vai encerrar o Identidade Feminina de hoje. Uma mensagem sobre zelar, como a gente falou, respeitar e colaborar para essa boa convivência em sociedade. Sargento, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pelas informações e por esclarecer mais a respeito da rotina, não só do Núcleo de Mediação Comunitária, mas também sobre a mulher na polícia. Um ótimo trabalho a todos vocês. Eu que agradeço, deixo aqui a mensagem que se precisar da Polícia Militar, pode contar, pode vir até o núcleo, para uma viatura na rua, pergunta como é que eu faço para fazer uma mediação, como é que eu faço para entrar em contato com o núcleo. Nós temos 4 núcleos na região de São José do Rio Preto, aqui no 17º Batalhão. Nós estamos todos de porta aberta para a comunidade, para a população. A nossa intenção é sempre ajudar o próximo da melhor forma possível. Então, se precisar de ajuda, conte com a Polícia Militar. Pode contar com a Polícia Militar sempre. Sempre. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a você que nos acompanha pela TV Câmara. O Identidade Feminina termina aqui. Até o próximo programa. Tchau.